Em um mundo repleto de incertezas, uma pergunta ecoa: até onde você iria para ajudar um estranho? Essa inquietante indagação paira sobre a pequena cidade de Maplewood, nos Estados Unidos, onde a vida é marcada por desafios diários e sonhos frequentemente esquecidos. É nesse cenário que a jovem Sofia, uma mulher humilde de coração generoso, se destaca. Com apenas 22 anos, Sofia carrega não apenas a carga de suas próprias lutas, mas também a esperança de um futuro melhor, não apenas para si, mas para sua comunidade. Desde pequena, ela sonha em abrir um pequeno negócio que ofereça emprego aos moradores locais, inspirada pelas histórias de superação que ouvia de sua avó. Contudo, a realidade é implacável. Ela trabalha em um café modesto, onde os salários mal cobrem as despesas, e os sonhos parecem sempre um passo distante. A cidade de Maplewood, embora pitoresca, é um microcosmo de dificuldades. As ruas são empoeiradas, os edifícios, muitos deles antigos e mal conservados, contam histórias de um passado mais próspero. O clima muitas vezes é sombrio, refletindo as lutas de seus habitantes que enfrentam desafios econômicos e sociais constantes. As pequenas empresas estão fechando as portas e a sensação de desespero permeia o ar. Sofia, no entanto, tenta se manter otimista, acreditando que a solidariedade e a empatia podem trazer mudanças significativas. Ela vê beleza nas pequenas coisas, um sorriso trocado, uma mão estendida, e é movida por essa bondade que a faz acreditar em um futuro diferente. Certa manhã, enquanto caminhava para o trabalho, Sofia avista uma figura familiar. Era um homem de terno, aparentemente perdido e com uma expressão de preocupação no rosto. Sem saber quem ele realmente era, Sofia se aproximou. Ao perceber que ele estava tendo dificuldades, sua generosidade falou mais alto. Com a única moeda que possuía, uma pequena quantia que havia guardado para comprar pão, ela decidiu oferecer ao estranho. Esse gesto simples, mas carregado de empatia, marca o início de uma cadeia de eventos extraordinários. O homem, que mais tarde se revelaria ser Donald Trump, ficou profundamente tocado pela atitude altruísta de Sofia. Em um mundo onde o egoísmo muitas vezes prevalece, esse ato de bondade se destacou como um farol de esperança. Trump, reconhecendo a pureza do gesto, decidiu retribuir de uma forma que mudaria não apenas a vida de Sofia, mas também a de toda a sua comunidade. O impacto emocional foi imediato, criando uma conexão inesperada entre os dois. Enquanto Sofia sempre acreditou que pequenas ações poderiam fazer a diferença, ela jamais imaginou que sua bondade poderia desencadear uma transformação tão significativa. À medida que os dias se desenrolam, a história de Sofia e o visitante inesperado se entrelaçam em uma narrativa repleta de reviravoltas emocionantes. Com cada passo, o protagonista enfrenta desafios que ameaçam não apenas seus sonhos, mas também sua própria identidade. Sofia deve lidar com a incredulidade de seus vizinhos, que se perguntam como uma simples mulher poderia atrair a atenção de uma figura tão influente. O conflito central se desenvolve à medida que ela navega por um mundo de interesses e expectativas, tendo que equilibrar sua humildade com as novas oportunidades que surgem em seu caminho. As dificuldades emocionais se acumulam quando Sofia se vê forçada a questionar suas crenças. Seria possível que um ato de bondade pudesse realmente mudar o curso de sua vida e de sua comunidade? A jornada de Sofia não é apenas sobre sobrevivência. É uma luta interna para manter sua essência em um mundo repleto de desafios e tentativas de desvirtuar sua bondade. As dúvidas surgem e a pressão para se adaptar a uma nova realidade a faz se sentir vulnerável, mas também mais determinada do que nunca a lutar por seus sonhos. No entanto, a história não se limita apenas a desafios pessoais. Ela destaca a importância da inclusão e diversidade em um ambiente onde preconceitos e estigmas muitas vezes dominam.
Sofia deve enfrentar as adversidades não apenas por sua condição social, mas também por ser uma mulher em um mundo que frequentemente tenta silenciar vozes como a dela. Mas em vez de se deixar abater, ela se ergue, mostrando que a verdadeira força reside na resiliência e na capacidade de enfrentar as dificuldades com dignidade. A trama se desenrola em um espetáculo de solidariedade e altruísmo, onde as ações de Sofia ressoam muito além de sua pequena cidade. O gesto simples de oferecer uma moeda se transforma em um catalisador para mudanças significativas e duradouras. Essa história tocante é um poderoso lembrete de que a verdadeira riqueza não está nas posses materiais, mas nos valores que cultivamos em nossos corações. Prepare-se para embarcar em uma jornada cheia de lágrimas, gratidão e lições sobre humanidade e esperança, onde a bondade se revela como o mais poderoso dos agentes de transformação. Sofia despertou cedo naquela manhã, como fazia todos os dias, mas o peso da rotina parecia mais intenso. Enquanto se arrumava, olhou pela janela e viu a cidade envolta em uma névoa que refletia sua própria incerteza. O café onde trabalhava, um pequeno estabelecimento familiar, era um segundo lar, mas a sensação de estagnação a acompanhava, como uma sombra. Ela fez um esforço consciente para afastar esses pensamentos e focar no que estava ao seu alcance, as pequenas alegrias que ainda poderia encontrar em sua jornada. Nos primeiros minutos de trabalho, ao preparar os pedidos, um cliente habitual, o Sr. Thompson, entrou no café. Ele era um aposentado que passava as manhãs ali, sempre com um livro nas mãos e um sorriso no rosto. Mas hoje, ao invés de seu sorriso costumeiro, ele parecia preocupado. Sofia, percebendo a mudança, perguntou se estava tudo bem. O Sr. Thompson suspirou, explicando que seu neto estava enfrentando dificuldades para encontrar emprego e que sua família estava lutando para chegar ao fim do mês. Sofia sentiu uma pontada de empatia. Ela conhecia bem essa luta e desejou poder fazer mais por ele e por seu neto. Ao longo do dia, pequenos desafios começaram a surgir. A máquina de café quebrou e Sofia teve que improvisar, servindo as bebidas manualmente. O estresse fez seu coração acelerar, mas ela respirou fundo e, com um sorriso, atendeu a todos os pedidos com a mesma dedicação. Nesse momento, ela percebeu que sua determinação era um ponto forte, mesmo quando tudo parecia desmoronar ao seu redor. Na hora do intervalo, Sofia encontrou sua amiga Clara, que também trabalhava no café. Clara sempre teve um espírito alegre e otimista, e a amizade delas floresceu através das dificuldades da vida em Maplewood. Enquanto comiam juntas, Clara compartilhou suas preocupações sobre o futuro e questionou se Sofia ainda sonhava em abrir seu próprio negócio. Sofia hesitou. O sonho parecia distante, mas a luz nos olhos de Clara a fez lembrar que sonhar era, de fato, o primeiro passo. Elas conversaram sobre como poderiam juntar forças e fazer algo juntas, mesmo que fosse algo pequeno, como um evento comunitário. Entretanto, a realidade era implacável. Ao final do dia, Sofia recebeu uma mensagem de texto de sua mãe informando que as contas estavam se acumulando e que havia a possibilidade de perderem a casa. O desespero a atingiu como um golpe, mas em vez de se deixar abater, decidiu que precisava agir. Sofia sabia que precisava encontrar uma maneira de contribuir mais, não apenas com sua família, mas também com sua comunidade. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, a mente de Sofia estava a 1000 por hora. Ela passou pela praça central, onde as pessoas se reuniam para conversar e trocar ideias. A energia da comunidade era palpável, e por um momento ela se sentiu inspirada. O desejo de ajudar seu próximo a impulsionou a pensar em maneiras de unir as forças da cidade, talvez organizando um bazar ou uma feira que pudesse estimular o comércio local. Contudo, a dúvida a acompanhava. Quem se disporia a participar? Esses pensamentos a levaram a refletir sobre suas crenças e valores.
Poderia sua bondade realmente trazer mudança? Essa pergunta a atormentava enquanto ela caminhava. Ao entrar em casa, o ar pesado de preocupações a envolveu novamente. O peso do futuro parecia esmagador, mas em seu coração uma centelha de esperança persistia. Alguns dias se passaram e a ideia do bazar começou a tomar forma. Sofia decidiu compartilhar sua visão com Clara e outros amigos da comunidade. Contudo, nem todos estavam convencidos. Alguns moradores expressaram ceticismo, dizendo que era apenas mais uma ideia que não levaria a lugar algum. Isso a machucou, mas também a motivou a lutar ainda mais. Era claro que a mudança não viria facilmente, e ela precisaria de aliados. Em momentos como esses, Sofia percebeu que sua resiliência e sua capacidade de acreditar nas pessoas eram suas maiores virtudes. Através da amizade com Clara, Sofia começou a formar laços com outros moradores que também sonhavam com um futuro melhor. Juntos, começaram a planejar o evento, criando uma rede de apoio e esperança. A empatia que surgia entre eles era palpável, e mesmo diante das dificuldades, a solidariedade começava a florescer. Sofia viu que mesmo pequenos gestos de bondade poderiam criar ondas de mudanças. Entretanto, enquanto a organização do bazar tomava forma, surgiram pequenos indícios de um conflito maior. Um grupo de empresários da cidade, preocupados com a ideia de um evento comunitário que poderia rivalizar com seus negócios, começou a se opor. O temor de que a mudança pudesse ameaçar sua estabilidade despertou a resistência. Para Sofia, essas pressões externas eram desafios que ela nunca havia imaginado ter que enfrentar, mas dentro dela, a determinação para lutar por sua comunidade crescia. Naquela noite, enquanto se deitava, Sofia refletiu sobre tudo o que havia aprendido até então. Sabia que o caminho seria longo e cheio de obstáculos, mas também sentiu que estava começando a encontrar sua voz. A luta pela sua comunidade não era apenas sobre ela, mas sobre todos aqueles que, como ela, sonhavam com um futuro melhor. A jornada estava apenas começando, e com cada pequeno desafio, ela se sentia mais forte e mais conectada à sua verdadeira essência. Sofia começou a sentir o peso do mundo nas costas. O bazar, que antes parecia uma ideia promissora, agora se transformava em uma montanha de responsabilidades e incertezas. A resistência dos empresários locais era um duro golpe, e a pressão para desistir crescia a cada dia. As conversas se tornaram mais frequentes, e ela notou como alguns de seus aliados começaram a hesitar. O apoio que antes era inabalável parecia vacilar, e isso a deixava ainda mais angustiada. Enquanto organizava as reuniões, uma nova figura se destacou. Dona Elvira, uma mulher idosa que possuía uma pequena loja de artesanato. Ela era uma das poucas que acreditavam na ideia de Sofia e estava disposta a ajudar. Dona Elvira trazia consigo histórias de tempos passados, de luta e superação, e suas palavras eram como um bálsamo para a alma de Sofia. Contudo, a presença da idosa também trazia um peso emocional. Sofia sentia a responsabilidade de honrar a fé que Dona Elvira tinha nela, mas, ao mesmo tempo, não podia deixar de se questionar se estava à altura da tarefa. No entanto, à medida que avançavam nos planos, os desafios se tornaram mais intensos. Um dia, durante uma reunião, um grupo de empresários se apresentou exigindo que o bazar fosse cancelado. O líder do grupo, um homem robusto chamado Ricardo, argumentou que o evento prejudicaria os negócios já estabelecidos e que a cidade precisava de estabilidade, não de incerteza. As palavras de Ricardo ecoaram na mente de Sofia, gerando dúvidas. Ela se sentia como se estivesse lutando contra um gigante, e a perspectiva de fracassar se tornava cada vez mais real. Sofia tentou se manter firme, mas a pressão a afetou emocionalmente. Em um momento de fraqueza, ela se retirou para o banheiro do café, onde se permitiu chorar. As lágrimas eram um misto de frustração e medo.
Ela se perguntava se realmente tinha o que era necessário para liderar essa mudança, se era capaz de enfrentar a força da resistência e ainda assim manter a esperança viva. A imagem de sua mãe, preocupada com a situação financeira, e a de Sr. Thompson, ansioso pelo futuro do neto, a assombravam. Como poderia se permitir falhar? Quando retornou à sala, ela se viu cercada por olhares preocupados. Clara, percebendo sua angústia, aproximou-se e segurou sua mão. Com um sorriso suave, ela disse: Sofia, você não está sozinha. Estamos todos juntos nessa. Essas palavras tocaram o coração de Sofia, mas a dúvida ainda a atormentava. Ela sabia que a amizade era um alicerce, mas também entendia que os desafios eram reais e sérios. A resistência de Ricardo e seu grupo se intensificou. Eles começaram a espalhar rumores, dizendo que o bazar era apenas uma fachada para interesses pessoais. Isso feriu Sofia, que sempre teve a intenção de unir a comunidade. O que antes era um sonho de solidariedade, agora se transformava em um campo de batalha. As noites se tornaram longas, preenchidas com preocupação e planejamento. Ela não queria apenas vencer, mas também queria mostrar que a união era mais forte que qualquer adversidade. As reuniões se tornaram um misto de esperança e tensão. Sofia tentava manter o foco, mas o ambiente estava carregado de incertezas. A introdução de novos personagens, como o jovem Lucas, que se ofereceu para ajudar com a divulgação nas redes sociais, trouxe um sopro de ar fresco. Lucas tinha uma visão moderna e cheia de energia, e suas ideias criativas começaram a motivar o grupo. Contudo, ele também trazia uma abordagem mais pragmática, o que gerava conflitos com Dona Elvira, que acreditava que a tradição e os laços pessoais eram o que realmente importavam. As divergências entre os membros da equipe começaram a se intensificar. Enquanto alguns defendiam a modernização, outros clamavam pela preservação das tradições. Sofia se viu no meio desse fogo cruzado, tentando equilibrar as expectativas e os desejos de todos. A amizade com Clara começou a ser testada, pois Clara, mais otimista, queria avançar com força total, enquanto Sofia se sentia dividida, temendo que a pressa pudesse destruir o que estavam tentando construir. As reuniões se tornaram um campo de batalha emocional. Sofia lutava para manter a calma, mas a pressão externa e interna a deixava exausta. Ela começou a questionar sua própria capacidade de liderança. As vozes de dúvida se tornaram mais altas, e a ideia de desistir começou a se infiltrar em sua mente. No entanto, cada vez que pensava em abrir mão, lembrava-se das pessoas que contavam com ela, das histórias de luta e da esperança que estavam depositadas naquele projeto. O impacto emocional desses conflitos foi profundo. Sofia se viu confrontando suas crenças sobre a capacidade de mudar o mundo. A luta por um futuro melhor para sua comunidade a levou a questionar se ela mesma acreditava na mudança. A conexão com as pessoas ao seu redor se intensificou, mas a fragilidade da situação a deixava em constante estado de alerta. O que antes era uma visão clara, agora estava imersa em incertezas, e a batalha pela sua comunidade se tornava cada vez mais pessoal. Com o passar dos dias, Sofia percebeu que essa luta não era apenas sobre o bazar, mas sobre quem ela era e quem queria se tornar. O medo e a dúvida eram parte da jornada, e enfrentá-los era um passo necessário para a transformação. Ela sabia que, independentemente do resultado, precisava continuar lutando, não apenas por ela, mas por todos aqueles que acreditavam no mesmo sonho. Era hora de encontrar sua voz e se posicionar, mesmo diante das adversidades que a aguardavam. Sofia estava em um momento crítico de sua jornada. A pressão aumentava e os desafios se multiplicavam. Após a reunião tensa com Ricardo e seu grupo, ela percebeu que a resistência não era apenas uma questão de palavras, mas também de ações concretas.
Os boatos que circulavam sobre o bazar começaram a atrair a atenção da mídia local, que se mostrava cada vez mais curiosa sobre o conflito. Isso trouxe um novo nível de escrutínio, e os empresários locais, agora mais agitados, começaram a organizar uma manifestação para protestar contra o evento. A ideia de um bazar comunitário, que deveria ser uma celebração da união, agora parecia um terreno minado. A pressão emocional sobre Sofia era palpável. As noites em claro tornaram-se uma constante e a ansiedade transformou-se em insônia. Ela começou a sentir dores de cabeça frequentes e um peso no peito que não desaparecia. O medo de falhar e desapontar aqueles que acreditavam nela a consumia. Cada vez que se olhava no espelho, via uma versão mais cansada e insegura de si mesma. A determinação que antes a impulsionava parecia escorregar entre seus dedos, e a ideia de desistir se tornava uma alternativa tentadora. As divergências entre os membros do grupo se intensificaram ainda mais. Lucas, com sua visão moderna, propôs uma campanha agressiva nas redes sociais, mas Dona Elvira e outros defensores das tradições viam isso como uma traição aos valores da comunidade. As discussões se tornaram acaloradas e a atmosfera nas reuniões se encheu de tensão. Sofia tentava agir como mediadora, mas cada vez mais se sentia como se estivesse no centro de um furacão, sem saber como acalmar as tempestades ao seu redor. A amizade com Clara, que antes era um porto seguro, começou a ser testada. Clara estava cada vez mais impaciente com o ritmo das mudanças e pressionava Sofia a agir com mais firmeza. As conversas que antes eram cheias de esperança agora eram repletas de frustrações. Sofia se viu em um dilema, dividida entre a lealdade à sua amiga e a necessidade de respeitar as preocupações de Dona Elvira e dos outros membros mais tradicionais. A pressão para tomar uma decisão a deixava ainda mais angustiada, e ela começou a se questionar se estava realmente pronta para liderar. A situação se agravou quando Dona Elvira, em um momento de desespero, decidiu que não poderia mais participar do projeto. Ela se sentia traída pela direção que as coisas estavam tomando e, com lágrimas nos olhos, anunciou que retirava seu apoio. As palavras da idosa cortaram o coração de Sofia. Ela havia se tornado um símbolo de esperança, e sua saída parecia ser um sinal de que o bazar estava fadado ao fracasso. O impacto emocional foi devastador. Sofia se sentiu perdida, como se seu mundo estivesse desmoronando. Enquanto isso, Ricardo intensificava seus esforços para desacreditar o bazar. Ele começou a contatar a imprensa e a falar em público, espalhando a ideia de que o evento era uma tentativa egoísta de Sofia de ganhar notoriedade, sem se importar com o bem-estar da comunidade. As mentiras que surgiam das bocas de Ricardo tornaram-se uma sombra constante, e a desconfiança começou a crescer entre os próprios aliados de Sofia. Ela percebeu que a batalha estava se tornando não apenas uma luta pelo bazar, mas uma luta pela própria integridade e pela fé que as pessoas tinham nela. Em uma noite particularmente difícil, Sofia decidiu sair para espairecer. Caminhou pelas ruas da cidade, que antes eram familiares e acolhedoras, mas agora lhe pareciam estranhas e hostis. A solidão a envolveu, e em meio ao silêncio, as lágrimas começaram a escorrer novamente. Ela sentou-se em um banco de praça, a cabeça entre as mãos, questionando-se se realmente tinha o que era necessário para continuar. O peso das expectativas, os conflitos internos e a pressão externa eram avassaladores. Foi nesse momento que um grupo de jovens passou por ela, rindo e conversando animadamente sobre o bazar. Sofia levantou a cabeça e ouviu fragmentos de conversas sobre os produtos que seriam vendidos, as oficinas que seriam oferecidas e a expectativa de um dia de celebração. Aqueles jovens, que eram a nova geração da comunidade, viam o bazar como uma oportunidade de se conectar e mostrar seu talento.
aquela pequena faísca de esperança reacendeu algo dentro dela. Sofia percebeu que a luta não era apenas sua, mas de todos aqueles que sonhavam com um futuro melhor. Decidida a não deixar a chama se apagar, Sofia voltou para casa. Ela começou a revisar suas anotações e a planejar uma nova abordagem. Se a resistência era forte, então ela também precisaria ser. Com a ajuda de Lucas, que estava disposto a unir suas ideias modernas às tradições defendidas por Dona Elvira, Sofia decidiu criar um evento de lançamento menor, uma prévia do bazar, onde os comerciantes poderiam se apresentar e a comunidade poderia ver o valor do que estavam tentando construir juntos. Ela enviou mensagens a todos os membros da equipe, convocando uma reunião de emergência. O que antes parecia um grupo prestes a se desintegrar, começou a se reunir novamente, impulsionado pela ideia de uma nova oportunidade. Sofia sentiu que, apesar de todos os obstáculos, havia um caminho a seguir. O apoio de Clara, que finalmente entendeu a importância de unir as vozes, e a disposição de Dona Elvira em reconsiderar sua posição, trouxeram um novo fôlego à equipe. A determinação de Sofia cresceu, e a ideia de que cada desafio era uma chance de aprendizado e crescimento começou a tomar forma. Embora ainda houvesse incertezas pela frente, ela sabia que a verdadeira força estava na união e na capacidade de ouvir uns aos outros. O que antes parecia ser o fim, agora se transformava em um novo começo, e ela estava pronta para enfrentar o que viesse. Sofia estava em um momento decisivo de sua jornada. Após weeks de tensão e conflitos, um evento inesperado se desenrolou numa manhã ensolarada, quando um grupo de jovens decidiu realizar uma campanha de apoio ao bazar nas redes sociais. A ação foi espontânea e se espalhou rapidamente, gerando uma onda de entusiasmo e de mobilização que Sofia não havia previsto. O que começou como um ato isolado rapidamente ganhou proporções maiores, e a hashtag #Bazar da União começou a ser compartilhada por muitos. Isso não apenas revitalizou o apoio à ideia do bazar, mas também trouxe novos aliados que antes estavam em dúvida. O impacto emocional desse momento foi profundo para Sofia. Ela, que havia estado à beira do desespero, agora sentia um misto de alívio e renovada esperança. As mensagens de apoio, os vídeos que os jovens postaram mostrando suas expectativas para o evento e os testemunhos de comerciantes locais ressoaram em seu coração. A comunidade estava começando a se unir, e a ideia de um bazar como um espaço de celebração e colaboração começou a tomar forma novamente. Sofia percebeu que havia uma energia coletiva que poderia ser canalizada para enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. No entanto, a transformação não veio sem suas dificuldades. Assim que a nova campanha começou a ganhar força, Ricardo intensificou sua oposição. Ele e seus aliados tentaram desacreditar a mobilização, alegando que era uma tentativa de manipulação da opinião pública. As mensagens de ódio e desinformação começaram a circular e a tensão na cidade aumentou. O peso dessa nova resistência começou a pressionar Sofia novamente. Ela se sentiu dividida entre a excitação de ver a comunidade se mobilizando e o medo de que tudo pudesse desmoronar novamente. Este novo panorama fez com que Sofia reavaliasse suas escolhas. Antes, ela havia se concentrado em ser uma mediadora pacífica, tentando agradar a todos. Agora, ela percebeu que precisava ser mais assertiva e defender abertamente sua visão. A ideia de que o bazar era um símbolo de união e resistência contra a divisão impulsionou sua determinação. Sofia decidiu que, em vez de evitar o conflito, ela se posicionaria firmemente em favor do bazar, convocando todos os aliados e até mesmo aqueles que estavam em dúvida a se unirem. As novas circunstâncias trouxeram também a necessidade de um planejamento mais estratégico. Sofia e Lucas se sentaram para elaborar um cronograma de eventos e uma campanha de comunicação que incluísse todos os membros da comunidade.
Eles decidiram que a prévia do bazar seria uma oportunidade não apenas para apresentar o projeto, mas também para ouvir as preocupações de todos. A ideia era transformar o evento de lançamento em um espaço de diálogo, onde as vozes de todos pudessem ser ouvidas. A expectativa quanto ao clímax da história começou a se intensificar. A prévia do bazar estava marcada para em breve, e Sofia sabia que esse seria um teste decisivo. O evento não apenas mostraria a força da comunidade, mas também revelaria a fragilidade da oposição de Ricardo. Se o bazar conseguisse reunir um bom público e mostrar o valor do que estavam propondo, poderia significar uma virada não apenas para o projeto, mas para a própria dinâmica da cidade. Sofia percebeu que ela não estava apenas lutando por um bazar, mas por um futuro onde a comunidade poderia se unir, independentemente das diferenças. O evento transformador que a vida lhe apresentara a fez compreender que a verdadeira força estava na coletividade e que as adversidades poderiam ser superadas quando se trabalhava em conjunto. Essa nova perspectiva deu a ela a coragem que precisava para avançar. E com a determinação renovada, ela se preparou para enfrentar os desafios que viriam a seguir, com a certeza de que, com o apoio de sua comunidade, nada era impossível. As repercussões do ponto de virada na vida de Sofia foram profundas e multifacetadas. A mobilização da comunidade em torno do bazar trouxe consigo uma onda de otimismo que rapidamente se espalhou, mas também uma carga emocional significativa. Sofia, que antes se sentia sozinha em sua luta, agora via rostos conhecidos e desconhecidos se unindo a ela, compartilhando ideias e sonhos. A alegria da solidariedade trouxe um renascimento em seu espírito, mas também uma nova responsabilidade. Ela percebeu que, com o apoio da comunidade, suas ações e decisões teriam um peso ainda maior. No entanto, a euforia da união foi rapidamente ofuscada pelas novas ameaças que surgiram. Ricardo, determinado a desmantelar o que considerava uma manipulação popular, intensificou sua campanha de desinformação. Ele começou a organizar reuniões onde criticava abertamente o bazar, alegando que era uma fachada para interesses ocultos. Essa oposição crescente não apenas criou um clima de tensão, mas também se manifestou em ações mais agressivas, como pichações e protestos pequenos contra o evento. Sofia sentiu o peso dessas hostilidades, tornando-se um alvo em sua própria comunidade. A luta parecia não apenas por um bazar, mas por um espaço seguro onde todos pudessem se reunir sem medo. Conforme esses desafios se intensificavam, Sofia começou a reavaliar sua abordagem. Embora tivesse se sentido inspirada pela mobilização, a pressão da oposição fez com que ela se sentisse vulnerável. A dúvida começou a surgir em sua mente. Seria realmente possível unir a comunidade diante de tamanha resistência? Contudo, em vez de se deixar abater, ela utilizou essa incerteza como combustível para seu crescimento pessoal. Em reuniões com seus aliados, começou a adotar uma postura mais firme, incentivando a discussão aberta sobre as preocupações de todos. Esse novo caminho revelava um amadurecimento em sua liderança, uma disposição para enfrentar a adversidade de frente. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de emoções e ações. O planejamento da prévia do bazar tornou-se um campo fértil para o desenvolvimento de novas ideias. Sofia e Lucas trabalharam incansavelmente, mas não sem conflitos. Às vezes, a pressão da situação levava a desentendimentos, especialmente quando suas visões sobre como abordar a oposição divergiam. Essas tensões nas relações os forçaram a se comunicar de maneira mais honesta, e assim a amizade entre eles se fortaleceu, à medida que ambos aprenderam a confiar nas intenções um do outro. As repercussões do ponto de virada também se estenderam às amizades de Sofia. Alguns antigos aliados começaram a hesitar, influenciados pelas narrativas de Ricardo.
Isso gerou um momento de afastamento, mas também de reflexão. Sofia percebeu que o verdadeiro valor da amizade não estava apenas na concordância, mas na disposição de enfrentar desafios juntos. Ela decidiu se aproximar de seus amigos, ouvindo suas preocupações e reafirmando os valores que uniam todos eles. Esse movimento não apenas fortaleceu os laços, mas também gerou novas alianças, trazendo pessoas que antes estavam em dúvida para o lado do bazar. À medida que se aproximava o dia da prévia, a expectativa se tornava palpável. Sofia sentia uma mistura de ansiedade e excitação. Ela sabia que aquele evento poderia ser um divisor de águas. A pressão era enorme, mas a determinação de criar um espaço de diálogo e celebração era ainda maior. Com cada novo dia, Sofia se lembrava do que estava em jogo. Não apenas o bazar, mas a capacidade da comunidade de se unir e resistir a divisões. Ela se preparou para o confronto final com Ricardo, não apenas como uma defesa do bazar, mas como um símbolo do que a coletividade poderia alcançar. O dia da prévia se aproximava e, com ele, a certeza de que, independentemente do resultado, Sofia havia crescido. Ela havia aprendido a importância da resiliência, da escuta e da liderança ativa. O que antes parecia um sonho distante, agora estava ao alcance. E a chama da esperança que havia reacendido em seu coração não poderia ser apagada facilmente. Com cada passo em direção ao evento, ela sentia que estava não apenas defendendo uma ideia, mas também construindo um futuro onde a união e a solidariedade poderiam prosperar. O clímax de sua jornada estava prestes a acontecer, e Sofia estava pronta para enfrentar o que viesse, com a certeza de que, com sua comunidade ao seu lado, tudo era possível. O dia da prévia do bazar chegou, e a praça central, normalmente tranquila, estava vibrante com a energia da preparação. Sofia, ao lado de Lucas, observava as barracas sendo montadas, as luzes sendo instaladas e a música sendo testada. O clima era de expectativa, mas, em seu íntimo, ela sentia a apreensão crescendo. Sabia que Ricardo não ficaria parado e sua intuição estava correta. Ele havia convocado seus apoiadores para demonstrar contra o bazar, prometendo expor o que considerava uma farsa. Quando o sol começou a se pôr, a praça já estava cheia de pessoas. O cheiro de comidas típicas e o riso das crianças criavam uma atmosfera de celebração. Entretanto, Sofia sabia que o verdadeiro teste estava prestes a começar. Ricardo e seu grupo chegaram em um momento crítico, fazendo barulho e levantando cartazes que diziam "Bazar é engano" e "Despertem para a verdade". A tensão era palpável e o coração de Sofia acelerou. Era o momento que ela temia e esperava ao mesmo tempo. Sofia respirou fundo. Ela sabia que precisava agir. Com um gesto decidido, subiu em uma das barracas, pedindo silêncio. O murmúrio da multidão diminuiu, mas a hostilidade de Ricardo e seus seguidores era evidente. "Estamos aqui por um motivo maior", começou ela, a voz firme, apesar do nervosismo. "Este bazar não é apenas sobre vender coisas, é sobre união, sobre a força que encontramos quando trabalhamos juntos. Eu convido Ricardo a se juntar a nós e discutir nossas diferenças, em vez de gritar acusações." Ricardo, com um sorriso sarcástico, respondeu: "Unir-se? Você se esqueceu de que a verdade é mais poderosa que suas mentiras? Esse bazar é uma fachada, e eu não me unirei a uma farsa." As palavras dele ecoaram e a multidão ficou em silêncio, mas Sofia não se deixou abalar. Ela sabia que as pessoas estavam ouvindo e essa era a sua chance de se conectar não apenas com seus apoiadores, mas também com aqueles que estavam indecisos. "Ricardo, eu respeito sua opinião, mas isso é uma oportunidade para todos nós. Não precisamos nos dividir. Olhe ao seu redor. Veja quantas vidas podemos tocar aqui. Temos diferentes visões, mas é por meio do diálogo que conseguimos encontrar soluções. Vamos usar esse bazar para nos ouvir e aprender, em vez de nos atacar.
A tensão na praça parecia aumentar, mas algo começou a mudar. Algumas pessoas começaram a aplaudir. Sofia sentiu um impulso de esperança. Ela continuou mais segura. Eu não sou perfeita, e meus erros me ensinaram a importância da comunidade. Juntos podemos fazer a diferença. Se o bazar não for o que você deseja, então vamos transformá-lo em algo que atenda às suas preocupações. Ricardo hesitou. Ele percebeu que não estava apenas em um embate contra Sofia, mas frente a uma comunidade que, em sua maioria, começava a apoiar a ideia de união. A pressão estava se acumulando e ele sabia que precisava responder. Você fala de união, mas e aqueles que não concordam com você? E aqueles que perderão suas vozes nesse bazar? Não pode haver verdadeira união sem verdade e transparência. Sofia estava pronta para isso. Ela olhou nos olhos de Ricardo e, por um momento, tudo parecia congelar. A verdade é importante, Ricardo, e a transparência também. Estou aqui para garantir que todos tenham voz, mesmo aqueles que discordam de mim. Vamos criar um espaço onde as preocupações possam ser discutidas abertamente. Venha conosco, traga suas ideias. Não é tarde demais para mudar. A multidão começou a murmurar, e pequenos grupos se formaram, discutindo entre si. Sofia notou que alguns dos antigos aliados de Ricardo estavam ouvindo atentamente. O clima de antagonismo começou a se dissipar lentamente. Sofia fez mais uma tentativa. Vamos transformar isso em um diálogo. O que podemos fazer juntos? O que você sugere, Ricardo? Vamos ouvir suas preocupações. Ricardo, em um momento de hesitação, percebeu que sua retórica agressiva estava perdendo força diante da mensagem de Sofia. Ele olhou para a multidão, viu pessoas que ele conhecia que agora olhavam para ele com expectativa. A pressão aumentou e ele sabia que precisava tomar uma decisão. Finalmente, ele respirou fundo e disse: talvez eu tenha sido duro demais, mas não posso apoiar algo que não conheço completamente. Se você está disposta a abrir espaço para uma conversa, então eu também estou. A mudança na postura de Ricardo causou um alvoroço na multidão. Sofia viu uma oportunidade e, com um sorriso, respondeu: então vamos nos reunir, vamos discutir abertamente e, quem sabe, podemos encontrar um caminho a seguir juntos. O clima mudou. As pessoas começaram a se reunir em pequenos grupos, discutindo o que poderia ser feito. Sofia sentiu um misto de alívio e alegria. O bazar não era apenas um evento, era a possibilidade de um futuro mais unido. O apoio da comunidade estava ali, e as vozes que antes estavam divididas agora se entrelaçavam em um diálogo. O clímax daquele dia não foi apenas uma vitória sobre a oposição, mas uma transformação na maneira como a comunidade via a si mesma. Sofia havia superado seu maior desafio, não apenas ao enfrentar Ricardo, mas ao unir as vozes de todos em um espaço de diálogo. Ao olhar para a praça, cheia de vida e esperança, ela sentiu que havia encontrado sua verdadeira força. A emoção da resolução era visível. Pessoas que antes estavam em lados opostos agora se abraçavam, conversavam e compartilhavam ideias. O bazar se tornaria um símbolo de união, e Sofia percebeu que sua jornada estava apenas começando. A verdadeira vitória estava na capacidade de construir pontes, e ela estava pronta para liderar esse caminho. A praça central, que antes pulsava com a tensão do conflito, agora era um lugar de celebração e transformação. Sofia observava a interação entre as pessoas, sentindo a alegria no ar. O que começou como um embate de vozes opostas, agora se tornara uma oportunidade de diálogo e união. A decisão de Ricardo de se abrir para a conversa trouxe um novo ânimo ao ambiente. As pessoas se aproximavam dele, fazendo perguntas, compartilhando suas ideias e preocupações. Sofia viu que a desconfiança estava sendo desfeita e a comunidade começava a se reerguer. Em seu íntimo, Sofia processava tudo o que havia acontecido. Ela refletia sobre sua jornada, reconhecendo não apenas os desafios que enfrentara,
mas também a força que descobrira dentro de si. O medo de falhar havia dado lugar a uma nova confiança. Ela percebeu que a verdadeira liderança não era apenas sobre ser ouvida, mas sobre ouvir e construir conexões. A experiência a ensinou que, mesmo nas situações mais adversas, a empatia e a disposição para o diálogo poderiam criar pontes entre as pessoas. Enquanto a noite caía, as barracas iluminadas lançavam um brilho acolhedor sobre a praça. A música começava a tocar novamente e o cheiro das comidas típicas envolvia o ambiente. Sofia se lembrou das conversas que tivera com seus amigos e apoiadores ao longo dos meses. Aqueles momentos de troca, de apoio mútuo, foram essenciais para que ela chegasse até ali. A amizade que havia cultivado com Lucas, com seus colegas e até mesmo com aqueles que antes eram adversários, agora parecia mais forte do que nunca. Eles estavam todos juntos, construindo um futuro que era de fato coletivo. Ricardo, por sua vez, também estava passando por uma transformação. Ele se viu cercado por pessoas que, antes, considerava como opostas. Mas agora, ao escutar as preocupações e as esperanças dos outros, ele começou a perceber que suas próprias ideias não eram absolutas. Ele sentiu a possibilidade de mudança e, com isso, uma nova perspectiva começou a emergir. Aquele bazar, que ele via como uma farsa, poderia ser uma oportunidade para criar algo significativo, algo que incluísse a voz de todos. As conversas se intensificaram e logo surgiram propostas para que o bazar se tornasse um espaço permanente de diálogo e colaboração. Sofia viu a oportunidade de criar um comitê comunitário, onde as vozes de todos pudessem ser ouvidas e as preocupações discutidas. As ideias começaram a fluir e as pessoas estavam animadas para participar. A praça, antes um campo de batalha de ideias, agora se transformava em um espaço de construção coletiva. Sofia sentiu-se grata por estar no centro daquela mudança. O sentimento de empoderamento crescia dentro dela. Ela se lembrou de todas as vezes em que hesitou, em que duvidou de sua capacidade. Agora, com cada sorriso e cada palavra de apoio, ela entendia que havia superado não apenas seus medos, mas também as barreiras que antes pareciam intransponíveis. Essa jornada a havia moldado e ela estava pronta para continuar a explorar o potencial da comunidade que a cercava. O bazar, que começou como um evento para arrecadar fundos, agora se tornava um símbolo de transformação. Os relacionamentos se fortaleciam à medida que as pessoas se uniam em torno de uma causa comum. Sofia percebeu que a verdadeira força estava na diversidade de ideias e na disposição para ouvir. Ela estava determinada a cultivar esse espaço de diálogo, onde todos poderiam participar, independentemente de suas opiniões. Ao final da noite, enquanto as luzes da praça brilhavam e a música animava o ambiente, Sofia sentiu que havia encontrado seu propósito. A conexão com a comunidade era palpável e a esperança estava no ar. As lições aprendidas durante aquele dia se tornariam a base de sua jornada futura. Ela sabia que a transformação não aconteceria da noite para o dia, mas agora tinha a certeza de que juntos poderiam construir um futuro melhor. Com o coração leve e a mente cheia de ideias, Sofia olhou para Lucas, que estava ao seu lado, sorrindo. Ele havia sido uma fonte constante de apoio, e sua amizade se tornara uma parte fundamental de sua vida. "Nós conseguimos", disse ela, sorrindo. Lucas assentiu, e os dois compartilharam um momento de cumplicidade, sabendo que estavam prontos para enfrentar o que viesse a seguir. A praça, agora vibrante e cheia de vida, refletia a nova realidade que estavam criando. Sofia sabia que as mudanças que haviam começado ali eram apenas o começo. O verdadeiro desafio era manter aquele espírito de união vivo e vibrante. Mas, com o apoio dos amigos e da comunidade, ela estava pronta para enfrentar essa nova fase. E assim, com o coração cheio de esperança e determinação, Sofia se preparou para liderar essa nova jornada.
O bazar se tornaria não apenas um evento, mas um movimento. E mais importante, ela havia descoberto que a verdadeira força estava na capacidade de ouvir, de unir e de celebrar as diferenças. O futuro era promissor, e a praça, uma vez mais, era o coração pulsante da comunidade. Sofia observou a praça, agora cheia de vida e energia, e sentiu um profundo senso de realização. As escolhas que fizera ao longo da jornada, desde o primeiro momento em que decidiu se envolver no conflito até a liderança do bazar, haviam gerado mudanças significativas não apenas para ela, mas para toda a comunidade. A semente do diálogo e da colaboração havia sido plantada e começava a florescer. Ela percebeu que a união havia se tornado o novo mantra daquelas pessoas que antes estavam divididas. Ricardo, que havia sido um dos principais opositores, agora se mostrava um defensor da ideia de um comitê comunitário. Ele se aproximava das pessoas com um sorriso genuíno, ouvindo suas sugestões e preocupações. Sofia notou como ele havia se transformado, e isso a encheu de esperança. A reconciliação entre eles não era apenas uma vitória pessoal, mas um sinal claro de que a empatia poderia superar qualquer desavença. O que antes era uma rivalidade havia se transformado em uma parceria promissora. Essa mudança não era apenas sobre política, era sobre a reconstrução de laços que antes pareciam perdidos. As interações de Sofia com Lucas também se aprofundaram. O apoio incondicional dele durante os momentos de incerteza havia sido um pilar em sua jornada. Eles conversaram sobre os desafios que ainda existiam e sobre os planos que estavam sendo traçados para o futuro. A amizade deles se tornara uma fonte de força e juntos estavam prontos para enfrentar os próximos passos dessa nova fase. A conexão que haviam cultivado se solidificou, mostrando que mesmo nas adversidades, o amor e a amizade eram fundamentais para a superação. Enquanto a música ecoava pela praça e as risadas se misturavam ao cheiro das comidas, Sofia se permitiu refletir. Ela lembrou-se das noites em que se sentiu perdida, sem saber se suas ações teriam algum impacto. Agora, ao olhar para a comunidade reunida, ela compreendeu que cada pequena escolha havia contribuído para aquele momento. A jornada a ensinou sobre a importância da escuta ativa e da empatia. Sofia havia aprendido que a verdadeira força não estava apenas em ser uma líder, mas em ser parte de um coletivo que buscava o bem comum. Com o passar do tempo, as ideias começaram a se concretizar. O comitê comunitário foi formado, e as reuniões se tornaram um espaço seguro para que todos pudessem expressar suas opiniões. O bazar, que inicialmente era um evento único, tornou-se um símbolo de transformação e união. As vozes que antes eram silenciadas agora ecoavam, e a praça se tornava um espaço de celebração da diversidade. Sofia compreendeu que, embora os desafios ainda estivessem presentes, a disposição da comunidade para trabalhar em conjunto era um sinal promissor. No entanto, mesmo com todos os avanços, havia o reconhecimento de que o caminho à frente ainda era longo. As diferenças de opinião ainda existiam e as tensões não haviam desaparecido completamente. Mas ao invés de temer isso, Sofia começou a enxergar como uma oportunidade de crescimento. A comunidade estava se fortalecendo e aprendendo a lidar com a diversidade de forma construtiva. A jornada não era apenas sobre resolver conflitos, mas sobre aprender a viver com eles e a celebrar a pluralidade. Com cada novo encontro na praça, Sofia sentia que estava se preparando para um futuro mais brilhante. Ela estava certa de que a transformação iniciada ali poderia ter um impacto duradouro. As lições que aprendera sobre liderança, empatia e a importância de ouvir os outros eram agora parte dela. Sofia estava determinada a continuar sendo uma facilitadora desse diálogo, ajudando a manter as vozes unidas e incentivando a colaboração.
Enquanto a noite se esvaía e as luzes da praça começavam a piscar, Sofia olhou para seus amigos e para a comunidade que havia ajudado a unir. O sentimento de esperança preenchia o ar, e mesmo com os desafios à vista, ela sabia que estavam prontos para enfrentar qualquer obstáculo. A transformação que havia começado naquele bazar era apenas o primeiro passo de uma jornada mais ampla. O futuro estava cheio de possibilidades, e a praça, agora um símbolo de união, seria o palco para todas as histórias que ainda estavam por vir. Com um sorriso no rosto, Sofia fez uma promessa a si mesma. Ela continuaria a lutar pela inclusão, pela diversidade e pela justiça social. A jornada era longa, mas a chama da esperança estava acesa, e juntos eles poderiam alcançar grandes feitos. A praça, uma vez mais, pulsava com a vida de uma comunidade que decidira se unir e lutar por um futuro melhor. E assim, Sofia se preparou para enfrentar o que viesse a seguir, sabendo que cada passo dado em conjunto era um passo em direção à transformação que todos desejavam. A jornada de Lucas chegou a um ponto de inflexão que ele nunca poderia ter previsto. Após meses de desafios e autodescobertas, ele finalmente se encontrou em uma encruzilhada. As escolhas que o haviam guiado até ali se tornaram claras. E mais importante, ele percebeu o impacto que suas decisões tiveram não apenas em sua vida, mas na vida das pessoas ao seu redor. Quando Lucas decidiu deixar um emprego seguro para seguir sua paixão pela fotografia, muitos o consideraram imprudente. No entanto, cada clique de sua câmera não apenas capturou imagens, mas também momentos de transformação. Ele se tornou um contador de histórias, revelando a beleza em situações cotidianas e em vidas que, de outra forma, permaneceriam invisíveis. Através de sua arte, ele trouxe alegria e esperança a muitos, especialmente a sua avó, que sempre acreditou em seu talento. O amor e o apoio dela foram fundamentais na construção de sua confiança. Agora, ao olhar para trás, Lucas sentia que cada sacrifício valera a pena. No entanto, o que Lucas não sabia era que a vida ainda tinha uma reviravolta inesperada reservada para ele. Durante uma de suas exposições, ele conheceu uma mulher chamada Clara, que, assim como ele, buscava redescobrir sua própria identidade. Clara estava em busca de um novo começo após um relacionamento difícil que a deixara insegura e perdida. A conexão entre os dois foi instantânea, e eles logo se tornaram inseparáveis, compartilhando sonhos e desafios. Mas justo quando Lucas pensava que havia encontrado a felicidade, a vida lhe trouxe uma nova prova. Clara recebeu uma proposta para se mudar para outra cidade, uma oportunidade que poderia mudar sua vida. A notícia caiu como um balde de água fria. Lucas sentiu um misto de alegria por Clara e uma dor profunda pela possibilidade de perdê-la. O dilema se tornou claro. Ele poderia apoiá-la nessa nova fase, mas isso significaria abrir mão da relação que havia se tornado tão essencial para ele. Durante dias, Lucas refletiu sobre o que realmente importava. Ele percebeu que, embora quisesse que Clara ficasse, o verdadeiro amor significava também permitir que ela seguisse seu próprio caminho. Em uma conversa emocional, ele incentivou Clara a aceitar a oferta. Assim, Clara partiu, levando consigo uma parte do coração de Lucas. Ele ficou sozinho, mas não desamparado. A experiência o ensinou a valorizar a força interior que havia cultivado ao longo de sua jornada. Ele percebeu que, mesmo em solidão, ainda poderia crescer e se transformar. Com isso, Lucas decidiu se dedicar ainda mais à sua arte. A fotografia tornou-se não apenas sua carreira, mas também uma forma de lidar com a dor da separação. Cada imagem se tornou uma expressão de suas emoções, capturando não apenas a beleza do mundo, mas também a complexidade de sua própria solidão. Com o tempo, Lucas começou a participar de exposições internacionais e a sua história de amor e perda ressoou com muitos.
Ele se tornou um símbolo de resiliência, mostrando que mesmo nas dificuldades era possível encontrar beleza e significado. O impacto de sua jornada não se limitou às suas obras. Ele inspirou outros a abraçar suas próprias histórias, a enfrentar seus medos e a seguir seus sonhos, mesmo que isso significasse deixar algo ou alguém para trás. O legado de Lucas se concretizou na forma de um projeto comunitário, onde ele oferecia aulas de fotografia para jovens em situação de vulnerabilidade. Ele acreditava que a arte poderia ser uma ferramenta de transformação, assim como fora para ele. Ao ver os rostos iluminados de seus alunos, ao capturarem suas próprias histórias, Lucas sentiu que havia encontrado um novo propósito. Ele percebeu que o amor que havia perdido se multiplicava através dos outros, que agora podiam ver o mundo com novos olhos. E assim, a história de Lucas se tornou um ciclo de renascimento. Ele não apenas se transformou em um artista respeitado, mas também em um mentor, um guia para aqueles que buscam se encontrar em meio às suas próprias batalhas. A dor da perda de Clara nunca desapareceria completamente, mas em vez de ser um fardo, ela se tornou parte de sua identidade, um lembrete de que a vida é feita de conexões e de despedidas. Ao refletir sobre sua jornada, Lucas entendeu que a vida é uma série de reviravoltas inesperadas. Assim como sua história com Clara, as lições que aprendeu o moldaram de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Ele se tornou mais forte, mais empático e mais consciente de que a verdadeira felicidade vem de abraçar o que a vida lhe oferece, mesmo que isso signifique deixar ir. Em última análise, Lucas descobriu que a transformação não é um destino, mas um processo contínuo. A mensagem que ele queria deixar para todos era simples, mas poderosa. A vida é repleta de desafios, mas cada um deles traz consigo a oportunidade de crescimento. Ao enfrentá-los com coragem e coração aberto, podemos descobrir não apenas quem somos, mas também quem podemos nos tornar. E no final, o que realmente importa não são os momentos de felicidade que vivemos, mas as conexões que fazemos e o amor que deixamos para trás, que continua a reverberar nas vidas de outros.